E aí galera, sejam muito bem-vindos a este analisador falando de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com spoilers pra você sobre este tão esperado filme da Marvel e com uma assinatura, agora a gente pode afirmar com certeza, do Sam Raimi, muito característica e que vai deixar tudo mais interessante pra gente trocar ideia aqui. Essa é sempre uma conversa inicial que a gente faz aqui, as primeiras impressões que a gente tem do filme, mas eu quero saber o que você também tem a dizer, primeiramente comentando com a gente o que achou aqui embaixo nos comentários sobre o filme. Já deixa um like, se você não gostar do vídeo depois você tira o like, sem problema nenhum, mas já ajuda a gente a engajar aqui bastante. Mas também eu quero vocês conosco aqui neste canal na próxima semana pra gente fazer um debate aqui ao vivo com vocês sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e todas as nuances que esse filme nos trouxe, além, logicamente, do nosso belo infográfico que mostra os ocorridos aqui até mais ou menos Vingadores Guerra Infinita ali, porque foi até onde deu pra atualizar, porque a Marvel tá numa loucura, ainda mais depois desse filme, a porta que se abriu com esse filme deixa tudo mais doido, mas eu espero vocês aqui também na live de Cavaleiro da Lua, tanto que a gente vai fazer do episódio 6, quanto a gente fechando também na próxima semana a jornada de Cavaleiro da Lua com vocês. Então espero vocês para vários conteúdos bacanas nesse canal. Assim como o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, não é só bacana, ele é bem legal, ele é bem interessante e ele, até certo ponto, é corajoso. Porque a trama envolve basicamente a existência da América Chaves e dos seus poderes, bem respeitados, tanto a questão de poder quanto da origem em relação aos quadrinhos, quanto da necessidade da Wanda em ter esses poderes. Sim, por mais incrível que pareça e até duvidando de algo que eu mesmo falei aqui, apesar que eu já errei pra caramba nesses vídeos que eu fiz do Doutor Estranho aqui, acertei bastante coisa, acertei, vou até colocar uma que eu acertei no final lá no começo, mas eu errei pra caramba no rolê aqui. A Wanda é a vilã da história, é um capítulo 2 do WandaVision, um capítulo 2 das visões que a Wanda tem sobre a realidade, e isso é muito interessante porque mostra algumas nuances que não ficaram muito bem explicadas, ficaram abertos no WandaVision e que se resolveram, ênfase nas aspas, aqui neste filme. Por conta de que começa com a América Chaves sendo perseguida na realidade dela, que é uma realidade onde está o livro de Vishanti, que é o livro antítese do Darkhold, como já disse nesse canal aqui, e que tem um próprio Doutor Estranho na realidade ali, que meio que serve de guia para América Chaves. No que a gente entende do MCU, a América Chaves vai ser uma parceira do Doutor Estranho. E uma criatura persegue ela, e ela não está pronta, os poderes dela ainda não estão maduros e tudo mais, e ela corre perigo com isso, aquele plot básico de herói jovem surgindo em história. E aí nós temos que ela só abre os portais no início através dos medos que ela tem. E ela tendo o medo de ser capturada por aquela criatura, acaba abrindo o portal e parando na nossa Terra 616, é bem interessante, e a gente agora vamos delimitar isso, porque provavelmente vai ser cada vez mais útil a gente ter essa nomenclatura de linhas do tempo. No meio de Nova York, próximo ao casamento da Christine com um fã do Doutor Estranho, que não teve nenhum momento ali, provavelmente cortaram porque era muito bazingueiro o rolê, o que obriga o Strange e os magos, principalmente o Wong, a ajudarem a lutar contra o Gargantos. E sim, é só Gargantos, não tem nada de Shimogora, é só o Gargantos, é só aquele bicho merda da época do Namor que não fez nada lá, também não fez quase nada aqui. Tudo que tinha de Gargantos interessante aqui já foi nos teaser e trailer e tudo mais, assim, foi nada, ele é só mais uma criatura invocada para ir atrás dela. Quem tá invocando essas criaturas, aparentemente, é a Wanda, que quer o poder dela para ir atrás da realidade onde estão seus filhos, ou que ela acredita que são seus filhos, e essa jornada é muito importante para a gente delimitar, porque a gente tem uma Wanda que nitidamente está em conflito ainda, talvez até mais acentuado o conflito dela por conta do contato com o Darkhold, perante até uma vulnerabilidade que a própria série mostrou que a personagem tem por conta da jornada de perda que ela teve, e acabou meio que cedendo a esse tipo de tentação, mas que não exime ela de culpa também no rolê que aconteceu nesse filme, e que a torna uma ameaça, porque tem uma coisa interessante aqui que a Marvel ela sinaliza bem nesse filme. Existe a feitiçaria e existe a magia, são duas coisas distintas. E eu acho que isso foi feito pra equilibrar os poderes, tá ligado? Porque aparentemente, apesar da origem, entre aspas, dos dois poder ser do mesmo local, que seria os livros e rituais,
Meio que se você coloca a feitiçaria como algo sem pudor, ela fica bem acima da magia. Só que a gente vê que utilizando a magia, o Dr. Estranho consegue equilibrar o poder com ela, alheio às coisas do Darkhold que ela teve contato. E aí é revelado que, na verdade, ela foi atrás da América Chaves e ela vai no Kamar-Taj atrás dela ali e enfrenta os magos pra isso. E a Wanda causa o caos no rolê ali, porque ela tem as funções ali que tem no WandaVision também, que o ponto dos dedos negra, porque está utilizando magia negra ali, magia do caos. E isso tem ali porque nitidamente ela está fora de si no rolê, atrás de um objetivo que é ter os filhos dela de volta, porque ela sonha. A questão do sonho é muito importante nesse filme. Ela sempre sonha pra ter de volta os filhos dela, sendo que a gente conclui de verdade aqui nesse filme que, sim, ela nunca teve os filhos. Essa Wanda da nossa realidade do MCU, que a gente conheceu lá no Era de Ultron, ela de fato nunca teve filhos. Mas essa questão do sonho é importante porque o filme dá a entender que os sonhos que se tem no MCU e que a gente, teoricamente, tem, são visões de outra realidade. É assim que o Strange conhece a América Chaves, porque ele sonha com ela e parece que ela já sonhou com ele também, e por isso que ela não confia muito bem nele, por conta de que a sua outra versão, o Strange Rabo de Cavalo, que lá na frente vai virar o Strange Zumbi, ele meio que traiu ela, falou que não, eu vou tomar seu poder porque você não está pronta ainda. E no meio do rolê que a Wanda persegue ela ali. E aí você consegue pautar o nome Multiverso da Loucura, porque a loucura vem, e a gente tá interessante fazer esse filme perto de Cavaleiro da Lua, que tem essa questão da loucura também. Fala-se muito de manicômio e visões além da realidade, ou que seriam realidade, que na verdade não seria uma realidade palpável para as pessoas, mas seria realidade na cabeça das pessoas. Então é muito interessante a gente ter essas duas obras tão perto uma da outra, porque meio que elas se comunicam em algum sentido, na questão do que é real e o que não é real, da ótica de real. É tudo um enevoado que tem uma comunicação entre elas. O grande problema desse filme é a Wanda querendo tornar um sonho real existe em outra realidade, mas não na realidade dela. Os problemas do Mark e do Steven no Cavaleiro da Lua é utilizar os sonhos para organizar realidades que ele tem na cabeça dele. Mas então eles vão parar numa realidade, num mundo que inicialmente parece ideal e melhor do que o nosso mundo. Eles, no caso, o Strange com a América Chaves, por conta do momento de desespero que teve a partir do ataque da Wanda, e eu ataquei o microfone agora, que dominou lá todo o Kamar-Taj, fez o Wong de refém e tudo mais, ao passo que eles ficavam entendendo essa realidade nova, onde o Strange dessa realidade teria se sacrificado para salvar todos contra o Thanos. E aí a gente vai entender por quê, ao passo que também a gente vê memórias deles ali, mágoas e tristezas que tem, que não só a Wanda tem suas memórias e mágoas escancarados nesse filme, como o Strange também tem, sobre toda a questão que a gente até viu no What If, sobre a questão dele atrás da Christine, e ele nunca ter uma realidade onde ele pode conviver com a Christine, mas amar ela independente, porque ela é a Christine. Isso é muito bonito, e é uma dor que o Strange tem. E a dor da América Chaves, que é que ela perdeu as suas mães. Ou seja, todo mundo ali no momento do filme tem alguma lacuna importante a ser preenchida. E isso é bem legal. Porém, voltando nessa realidade, a gente tem o momento que pra muita gente foi o mais esperado. Mas eu achei interessante porque ele foi funcional, ele foi fanservice. E ele funcionou bem. E não estragou a história principal do filme. Que é os Illuminates nessa realidade onde eles foram parar. Onde o vermelho você segue e o verde você para. E outra coisa muito importante que a América Chaves nos deu a lição que a primeira coisa quando você chega numa outra linha temporal ou no outro universo é que você não sabe nada sobre ele. Você tem que ter noção disso, porque senão você vai se ferrar bastante. Como, por exemplo, você pode comprar uma bola de pizza e achar lá o vilão do Evil Dead. E os Illuminates aqui são, sim, todo mundo que a galera ficou especulando. A Maria Rambeau, que é a mãe da Monica Rambeau, que assume o manto de Capitã Marvel nessa realidade. O Mordo, que é um membro do Illuminati aqui. E a gente tem a Capitã Carter, maravilhosa. Hayley Atwell, espetacular. Cara, você vê que é a realização do sonho ali do ator fazendo o personagem ali, saca?
o Raio Negro daquela série merda dos Inumanos, só que as cenas do Raio Negro aqui são tão da hora que você esquece daquilo lá. Eu só lembro que é o ator porque ele tem a mesma cara de Panguá que tem naquela série. O John Krasinski, esse Reed Richards, cara, eu quero filme, galera. E não adianta colocar outro cara, não. É John Krasinski agora, e se reclamar, a Emily Blunt vai entrar junto também. Eu sei que ela não gosta de filme de herói, mas ela vai ter que vir agora. E o Xavier, e cara, a hora que o Xavier aparece e toca aquela... Mano, é quase um infarto que a gente tem ali, porque, cara, é muito o fanservice muito bem executado ali, entendeu? Eles pegaram muito na afetividade e na questão da mitologia do lore que a gente conhece ali. É tudo de coisas que os fãs nos últimos anos pediram. Eu quero o John Krasinski de Reed Richards. Eu quero aqueles X-Men da série animada. Eu quero Capitã Carter. Inclusive, os X-Men da série animada vai ter uma série produzida pela Marvel Studios. Será que tem comunicação? É continuação daquele lá. Só o Raio Negro e a Maria Rambeau que ninguém pediu, mas ninguém se incomodou também. E eles faziam parte dos Illuminati, que foram fundados pelo Doutor Estranho dessa realidade, que na verdade utilizou a magia do mal ali sob a tutela dos Illuminati, e por isso ele teve que sacrificar. E aí construir o arquétipo do herói para aquele mundo não ter um grande problema em se inspirar numa figura que usou magia de uma forma errada para derrotar o Thanos. E aí tá tudo bem, tudo certo, mas aí chega essa mulher. O que a Wanda fez nesse filme... não sei, até dói falar. Porque, cara, ela matou todo mundo. E a morte, uma mais maravilhosa que a outra, tá ligado? E tipo assim, é até assustador, surpreendente e positivo pra Marvel fazer isso. Tá certo, ela pegou os sonhos de todo mundo e esmagou, tá ligado? É uma morte melhor que a outra, tá ligado? A morte da Capitã Carter é traumática a níveis gigantescos. Do John Krasinski virando papel. Caraca! É um negócio perturbador de verdade, mas considerando o contexto do MCU que vinha se conduzindo até agora, maravilhoso e irrepreensível. E ela chega tão longe utilizando dominação onírica, se eu não me engano, que é basicamente você utilizar a magia do Darkhold para dominar um equivalente seu em outra realidade, possuí-lo. E nisso ela foi atrás da Wanda que ela mais enxergava como ideal, que estava nessa realidade, que tinha sua vida tranquila com o Icano e o Celery lá, bem bonitinho e tal assim, e simplesmente entrou no lugar da mulher e causou, e fez o estardalhaço todo ali. Eu vou falar um palavrão aqui, ela simplesmente uma linha temporal inteira atrás do sonho dela, que era ter os filhos perto. E foi bem pesado, e foi bem cruel, e foi bem feito. Muita gente tá criticando, dando nota baixa pra esse filme, porque ele foge, ele é MCU com certeza, mas ele não sofre tanto com as questões do MCU. Ele tem humor sim, mas não é um humor exagerado. Ele tem fanservice sim, mas é um fanservice bem equilibrado. Só que ele tem uma personalidade, ele tem cara de Sanheim, e isso aqui é um ponto super positivo pra gente aqui, porque esse filme, até a fotografia dele lembra um pouquinho as pegadas de Sanheim, enquadramento, algumas escolhas de cena assim, e tipo, perspectivas de câmera, e até direções que o roteiro segue e tal, assim, bem surpreendentes, e fazendo umas questões ali, cenas de terror, tá ligado? Esse filme definitivamente não dá pra você levar a criança que é fã do Doutor Estranho pra assistir ele e ficar na boa, tá ligado? Você pode traumatizar essa criança com esse filme. E isso é super positivo, não traumatizar a criança, mas ter um filme com esse potencial. Mas traumatizar a criança também o problema é seu, você que vai ter que ligar com a terapia criança depois do tempo lá. E já que o mundo é feito de escolhas, o Strange fez uma escolha que é utilizar o Darkhold pra contra-atacar a Wanda com a sua magia, que ela estava usando o Darkhold pra feitiçaria. E aí ele, com a ajuda da Christine dessa linha temporal, que meio que se prontificou a ajudar ali por conta do legado do Steven que ela gostava, mas que também tinha os mesmos problemas de é sempre o Steven primeiro e depois tudo. Esse problema do Doutor Estranho vai ser em qualquer realidade. Eles chegam lá até o Strange, que estava preso nessa realidade muito doida lá, que é o Strange que parecia que ia causar o terror no negócio, mas que era só um Strange amargurado pra caramba que dedicou sua vida a proteger o Darkhold. E ele acabou morrendo nesse filme também. E o Strange da nossa realidade utiliza o Darkhold contra a Wanda. Mas por que ele precisa utilizar o Darkhold? Por conta que a Wanda ela chegou num segundo nível de poder com a sua magia negra ali, que é um negócio muito doido e que
talvez ao ponto que o roteiro dá uma escorregadinha que não fica muito bem claro, assim. Mas talvez não fique claro porque a gente vai ter um desdobramento lá na frente. Que é a questão de que ela tinha uma espécie de templo, onde ela era já meio que preparada, conduzida para ser o que ela é, que a gente conhece ali, a feiticeira escarlate e tal assim. E ela meio que faz rituais ali e consegue utilizar o poder, mesmo sem o Darkhold, que foi destruído por uma das magas ali do templo, enquanto o Wong estava sendo refém dela. A partir disso eles vão lá pro morro que ninguém vai, que sempre dá ruim, mas que eles conseguem ir, que eu esqueci o nome no filme agora. Mas é aquele morro, o Morro de Chekhov, e lá ela pode ser o capetão que ela quiser lá, e cara, de fato, o poder da Wanda é muito, muito forte nesse rolê, meio que tirando ela da realidade. E a solução do filme vem em você trazer a Wanda de volta pra realidade, no sentido de, tipo, cai a ficha, olha o que você está fazendo, mulher. E essa questão também é um pouco, a gente vai discutir melhor isso no futuro, mas assim, talvez esse filme possa esvaziar um pouquinho o que a gente viu construído lá em WandaVision, da jornada de aceitação da Wanda. Talvez, eu acho que é um pouco cedo pra gente falar, mas a solução do filme nos leva a isso. Por conta de que a América Chaves consegue achar seu equilíbrio, ela não abre os portais agora na pancada, só no momento que ela tá desesperada, ela tem a confiança pra fazer isso. E aí ela coloca a Wanda na realidade onde a Wanda tem os filhos. E, tipo, ela assusta o Wiccan com o Celery ali, por conta de que ele estava atacando a Wanda, mãe dele. Ela queria pegar as crianças e trazer pra realidade dela, mas ela não tá pensando em consequência que isso poderia chegar lá na frente. E quando ela assusta as crianças, ela tem um choque de realidade, de poxa, não é isso que eu vou fazer assim que vai resolver meu problema. E aí, uma solução que a gente viu lá no Homem-Aranha acontece aqui por conta de que, pô, se o Peter entende o Peter como ele é, a Wanda vai entender a Wanda nas dores que ela tem também. E a Wanda dessa realidade que tem o Wiccan e o Celery meio que perdoa a Wanda que queria esse Wiccan e Celery. E aí que tem um fechamento por conta de que o Strange, depois de lutar bastante, assumindo aquele zumbi do Strange da América Chaves, ele consegue fechar o rolê nessa realidade muito doida ali, a América Chaves traz ele de volta e se despede da Christine. E onde a Wanda está, simplesmente desaba depois disso. E a Wanda tava lá no meio, você vê um vermelho assim no meio da bagunça lá, dando a entender que a Wanda morreu. Mas eu duvido muito que ela tenha morrido assim, porque é uma morte muito sem glória. Então, de algum modo, a Wanda vai voltar em algum futuro bem próximo. Com qual propósito? E querendo fazer o quê? A gente não faz a menor ideia. Mas assim, é porque a Wanda de WandaVision, eu acho que o arco dela se fechou. Como a Wanda vai voltar lá na frente, a gente não tem muita ideia ainda. Porque ela pode ir lá na frente, muito bem, com o poder que ela tem, se sentir muito sozinha, falar, eu quero mais gente com o poder que eu tenho. Eu quero dar oportunidade para as pessoas terem o mesmo poder que eu. E aí, ela pode fazer a Dinastia M Reversa e trazer um tanto de mutante para nossa realidade, que não tem nenhuma. Mas, para o Strange, esse filme gerou uma consequência. Duas, na verdade. Primeiro que ele não voltou a ser o Mago Supremo, ainda o Wong, ele tem até que reverenciar ele. E a segunda, eu vou até me despedir de vocês e deixar um trecho aqui que eu comentei lá atrás, quando eu falei sobre esse filme, sobre a personagem, sim, da Charlize Theron, que está nesse filme. Finalmente, a Marvel trouxe a Charlize Theron como Clea pra gente. Eu achava que ia ser a Rachel McAdams, que eles iam fazer uma adaptação nela ali, mas ficou de fato pra Charlize Theron sendo a Clea nesse rolê. Que é uma espécie de sobrinha do Dormammu que vive na Dimensão Negra. A Dimensão Negra é tipo um refúgio multiversal dos vilões, basicamente. E ela vira a Maga Suprema nos quadrinhos, depois de se envolver e casar com o Doutor Estranho e aprender magia com ele e tal, e ela domina esse lugar. Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido com a gente aqui, espero que tenham se divertido assistindo o Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Curta, compartilhe, favorito, se inscreva, venha pra nossa live e vem com a gente nesse multiverso de doideira, que não foi tão doideira assim, mas foi uma doideira de personagens internos se solucionando pra gente sempre seguir em frente com a Marvel, e até o próximo analisador.